Ok, bom dia a todos. Eu espero que estejam todos bem, né? Estejam todos com saúde, que é o que importa nesse momento. Bem, eu sou o professor Lorival, professor da UFRA Capanema. Eu sou subcoordenador do curso de licenciatura em Biologia. Atualmente sou membro do grupo de pesquisa do EABA, que é o Entomologia na Amazônia da Base e Aplicação. Também sou membro dos grupos de extensão Zoe Novatec e Planeta Animalia, além de fazer um trabalho independente na internet de divulgação científica. Sou formado pela UFPA, biólogo, licenciado, e tenho mestrado e doutorado em zoologia pelo Museu Paraense Emílio Guild. A minha palestra, né, que eu vim falar hoje para vocês, é sobre a biogeografia da região neotropical. Não pretendo esgotar o tema, né, então existem muitos estudos, existe muita discussão sobre o assunto, e pretendo abordar de maneira geral esse assunto bastante interessante. Meus contatos estão aí na tela para quem quiser entrar em contato. Estou à disposição. Bem, Humboldt, Wallace, Darwin, De Candolle, vários desses grandes naturalistas, em suas observações, eles perceberam algo bastante interessante, que cada região da Terra possui espécies diferentes, apesar das condições ambientais, adequadas para a sobrevivência dos organismos serem semelhantes em algumas regiões. Então, apesar das regiões, você ter regiões com condições ambientais parecidas, os organismos que ali habitam são bastante diferentes, não só animais, mas plantas, né, também. Então, apesar da condição climática ser a mesma, você tem condições diferentes. Além disso, as espécies, elas parecem estar confinadas, né, a áreas particulares. Então, a gente vai ter sempre, principalmente quando a gente considera espécie endêmica, obviamente essas espécies vão ocorrer em pequenas regiões, em pequenos pontos no globo terrestre. E aí surge uma pergunta, né? Por que esses organismos, esses táxons, essas espécies, ocorrem somente em determinadas áreas e não em outras, já que, por exemplo, as condições climáticas, as condições ambientais se repetem? Esse é um questionamento básico da biogeografia, é o questionamento fundamental da biogeografia. Claro que existem outras perguntas também fundamentais, também tratadas pela biogeografia, né? Então, quais características permitem que um organismo possa sobreviver, né, numa região? O que impede desse organismo colonizar outra área? Como varia a distribuição do organismo em regiões, em ambientes contrastantes? Qual o papel do clima, da topografia, das interações ecológicas para definir os limites biogeográficos, para delimitar a distribuição desses organismos? Quais são as espécies e os grupos irmãos e onde eles estão localizados? Onde viveram os ancestrais das espécies? Que eventos do passado determinam a distribuição geográfica atualmente? Por que existem grupos de espécies proximamente relacionados a táxons com padrões de distribuição também parecidos? Então, você tem aí uma série de perguntas, de outros questionamentos fundamentais dentro da biogeografia, né? Por que a região tropical é mais diversa que regiões temperadas do globo? Então, tudo isso, a biogeografia, ela trabalha, né? Então, a biogeografia, ela surge como uma ciência que objetiva estudar
a distribuição dos organismos e as suas características no espaço e também no tempo. Não só no espaço, como a gente pode achar por conta do nome, né? Biogeografia, mas é no tempo e no espaço que ela procura trabalhar. A biogeografia, ela tem como objetivo fundamental a caracterização dos padrões de distribuição das espécies e o estudo de hipóteses sobre os processos que vão determinar tais padrões de distribuição. Então, ela busca entender os padrões de distribuição e o que levou, o que explica tais padrões de distribuição. Dependendo da escala, a gente vai ter, então, a biogeografia ecológica e a biogeografia histórica. Biogeografia ecológica é aquela que trata de eventos contemporâneos, eventos atuais, como interação entre as espécies. Então, ela vai tratar de como as interações entre as espécies vai determinar ou vai influenciar na distribuição biogeográfica destas. Diferente da biogeografia histórica. A biogeografia histórica, ela já vai, então, tratar de, como o nome sugere, eventos históricos, eventos que ocorreram no passado, como, por exemplo, a tectônica de placas, e como esses eventos, eles vão, então, influenciar na distribuição dos organismos. Essa divisão, ela é mais conveniente à pesquisa em si. Então, ao se fazer uma determinada pesquisa, você tem ali um nível, um olhar diferente, um nível, uma escala, um nível de análise. Então, essa divisão, ela é conveniente à pesquisa, só que ela não é fundamental no sentido de que ambos processos ocorrem e vão influenciar a distribuição das espécies. Então, ao mesmo tempo que houveram eventos no passado que influenciaram a distribuição dos organismos hoje, ao longo de todo o tempo, houveram eventos ecológicos, houveram interações entre as espécies que também influenciaram as distribuições que a gente tem atualmente. Certo? Dúvidas no chat? Alguns fenômenos são interessantes de se ter em mente, que são vicariância, dispersão e extinção, além da especiação. Então, na imagem, aí, cada linha, ela vai representar algum desses processos. Tá? Aqui em A, por exemplo, a gente tem um processo de extinção. Então, a gente tem uma população de uma determinada espécie, os pontos representam indivíduos que, por um acaso, né, por alguma razão, vai diminuindo a sua abundância até chegar no momento em que você tem a extinção daquela população ou mesmo daquela espécie naquele ambiente. Então, aqui a gente tem extinção. Um outro conceito, outro fenômeno importante é esse aqui, em B, que é a dispersão. Então, a gente tem uma população de um lado, existe uma barreira geográfica ali, pode ser uma cadeia de montanhas, pode ser um rio, uma floresta, um vale, e aí alguns indivíduos dessa população passam para o outro lado. Né? Esse movimento aqui é um movimento de dispersão. É um fenômeno que também vai influenciar na distribuição dos organismos no espaço. E aqui a gente tem em C um evento vicariante. Então, a gente tem uma espécie, uma população aqui espalhada, de repente surge uma barreira geográfica, que pode ser montanhas, pode ser rio, que separa aquela população original em duas. Repara aqui que houve uma separação não por movimento, como na dispersão, mas pelo surgimento de uma barreira geográfica. E aí, aquela população fica separada. A gente chama essas populações de metapopulações, e a esse tipo de distribuição a gente chama que é uma distribuição disjunta. Repara que os pontos que representam aqui os indivíduos, esses pontos mudaram de cor, certo? O que isso representa?
Isso representa especiação. O que acontece? Quando a mesma espécie, né, que eu tenho a mesma espécie, indivíduos da mesma espécie, quando essa espécie ela fica com populações isoladas, separadas entre si, por tempo suficiente e sem fluxo gênico, elas podem acumular tantas mutações de maneira independente, e se isso durar durante tempo suficiente, elas podem ficar tão diferentes geneticamente, que mesmo que elas voltem a se encontrar por conta de, por um acaso, aquela barreira geográfica desaparecer, mesmo que elas se encontrem, elas não mais se reconheceriam como a mesma espécie, tá? Porque elas não poderiam mais se reproduzir. E isso iria de encontro ao conceito biológico de espécie que a gente conhece. Segundo o conceito biológico, né, a gente considera uma espécie como aquele grupo de indivíduos que se reproduzem entre si, dando origem a descendentes férteis, né? Então, aqui a gente teria um processo de especiação devido a um evento vicariante. Claro que especiação não necessariamente ocorre só em eventos vicariantes. Especiação também pode ocorrer por conta de um evento de dispersão, que parte dos indivíduos se dispersaram para uma outra área, e aí esses indivíduos ficaram isolados desses outros. Sem fluxo gênico, não tinha como as mutações que ocorrem ao acaso numa determinada população ir para outra, através de indivíduos que migrariam, por exemplo, levando esses novos alelos. E isso permite um processo de especiação, né, de surgimento de novas espécies ao longo do tempo. Bem, isso é um básico, tá, para a gente ver o que realmente é o tema da minha palestra aqui, é que a gente vai ver eventos geológicos e climáticos mais relevantes para se compreender os padrões de distribuição e de especiação dos organismos na região neotropical, né? Então, esses padrões de distribuição, eles são o foco da biogeografia, né, do estudo da biogeografia, mais por conta dos processos que ocorrem de mudança de clima, de paisagem. Isso vai refletir também em eventos evolutivos, como de especiação, certo? Primeiramente, o que é região neotropical? Então, região neotropical é aquela região compreendida desde o sul do México até o sul da Argentina e do Chile. Nessa região, existem 3 placas continentais, principalmente. Então, a placa norte-americana, a placa do Caribe e a placa sul-americana. São as placas continentais que fazem parte da região neotropical, realmente. É uma região com uma identidade geológica antiga, com uma história antiga, com uma biota única, endêmica na sua maior parte. Aí essa biota leva a uma regionalização biogeográfica. Então foi possível fazer uma regionalização, tá, com grande diversidade de ambientes, de clima, de topografia, e é uma das regiões mais biodiversas do mundo. Além disso, essa regionalização, que é possível ser feita por conta dessa variação de biota, permite que a região neotropical seja dividida em regiões, sub-regiões, domínios e províncias, todas com características próprias. Isso reflete a múltiplos eventos de fragmentação dessas biotas no passado, tá? Isso constitui, então, uma hipótese geral da história dessas biotas, e a partir dessa hipótese geral das biotas que se tem, a gente pode comparar hipóteses biogeográficas para táxons individuais. Então, quando eu estou trabalhando com um táxon, uma espécie, e eu encontro um tipo de distribuição biogeográfica, eu posso comparar com o que eu tenho de mais geral para a região neotropical, que é essa hipótese geral da história das biotas,
e aí ver se corrobora, né, ou não com aquela hipótese mais geral. Certo? Essa regionalização, ela se iniciou com os trabalhos do Sclater, lá em 1858, em que ele, trabalhando com populações de aves, ele separa a região neotropical em duas sub-regiões, a região brasileira e a região patagônica. Ele começa a perceber que existem congruências de distribuições nas espécies de aves que ele estava trabalhando. Então, ele começa a perceber que existem essas diferenças, é possível regionalizar, possível separar a região neotropical. E aí, claro que vários outros trabalhos posteriores vão culminar nos trabalhos de Morrone, que desde 2001 até atualmente, né, ele então separa a região neotropical em diversos setores. Aqui a gente tem domínios, províncias, sub-regiões, sabe, várias localizações, vários padrões distintos de distribuição, baseados em vários grupos, em congruência de distribuição de vários grupos, desde insetos, né, outros invertebrados a vertebrados, além de considerar também a flora. A gente tem muito mais próximo da gente a percepção dessa divisão, dessas separações de biota, quando a gente estuda biomas, né? Então, os biomas nada mais são do que padrões de biotas que podem ser classificadas e separadas. A gente tem o Cerrado, a Amazônia, que vem, né, de uma tradição muito mais forte na botânica, já que planta, né, tende a não se mexer muito como animais. Mas, dentro da zoologia, você também tem vários estudos de congruência de populações. Tá? Então, a região neotropical, ela não é uma coisa única. Ela tem uma região com várias sub-regiões, com várias subdivisões dentro dela, com base nesses estudos de congruência de distribuição das espécies. E agora sim a gente vai ver que eventos históricos e implicações influenciaram, né, a distribuição das espécies na região neotropical. E além dessa distribuição, como eu falei anteriormente, processos de especiação. E quando você tem mudança, principalmente mudança geológica, climática, você tende a ter eventos vicariantes que levam a processos de especiação. Então, começando aqui com a separação da Gondwana. Então, até cerca de 120 milhões de anos atrás, no hemisfério sul, havia uma grande massa de terra que era a Gondwana. Essa massa aqui, e no hemisfério norte a gente tinha a Laurásia, né? Isso anteriormente estava tudo no supercontinente da Pangeia. Há 120 milhões de anos começa a separação de duas massas, a Gondwana começa a se separar, até que a gente tem a separação, há cerca de 90 milhões de anos atrás, do que viria a ser os continentes da América do Sul e da África. Isso se deu por deriva continental. Então, os continentes, por ação da tectônica de placas, né, por ação do movimento das placas da crosta terrestre, esses continentes se separaram. E aí a gente tem um cenário de vicariância, porque aqueles grupos que apresentavam uma distribuição ampla pela Gondwana, agora tiveram as suas populações separadas, isoladas entre si. E isso aqui é um evento vicariante que possibilita futuramente o processo de especiação. Hoje, a gente tem uma série de táxons com grupos irmãos em cada um desses continentes.
E o que explica isso, já que eu não encontro nenhum desses indivíduos em outros locais? O que explica isso é justamente um evento vicariante, que é a separação da América do Sul e da África. Além disso, a América do Sul ela ficou mais ou menos numa posição tropical ao longo desse evento vicariante, e isso lhe conferiu uma estabilidade climática, e essa estabilidade climática no nível em que o clima era um pouco mais quente, além de ter ficado em isolamento, tanto do que viria a ser a África, quanto da América do Norte. Tanto essa estabilidade climática, né, num clima que não variava tanto, normalmente quente, e o isolamento, isso permitiu maior diversificação e uma baixa taxa de extinção das linhagens que ali viviam. Essa é a base da hipótese de museu da América do Sul, de que você tem ali uma diversificação por conta dessa estabilidade climática e desse isolamento. Aqui é importante a gente abrir um parêntese, para falar de um conceito interessante e importante, que é o conceito de conservação filogenética de nicho. Então, a gente sabe que nicho é aquela condição que a espécie precisa para sobreviver. Então, quando a gente fala em conservação filogenética de nicho, é quando a espécie ancestral tem um nicho, e esse nicho da espécie ancestral, ele vai determinar as condições ambientais toleráveis daquelas espécies descendentes, além de quais regiões aquelas espécies para quais regiões elas poderiam se dispersar, e que barreiras que impediriam a dispersão dessas espécies descendentes. Então, um nicho de uma espécie ancestral vai determinar essas condições nas espécies descendentes. Então, essas espécies, elas herdam, elas conservam um nicho dos seus ancestrais. Tá? Então, fechou parênteses porque eu falei isso. Então, isso tem tudo a ver com a diversificação das espécies na região neotropical. Então, as linhagens que tiveram ancestrais neotropicais e que permaneceram, tá, na zona equatorial, elas tiveram maior diversificação. Já as linhagens que foram para regiões temperadas, não. Tá? Então, aquelas que conservaram filogeneticamente o seu nicho dos seus ancestrais, elas tiveram maior diversificação. Essas linhagens descendentes herdaram o nicho do ancestral e, por isso, acabaram apresentando maior diversidade no nicho herdado, né? O próximo evento histórico que levou a implicações na distribuição dos organismos na região neotropical foram as mudanças do sistema hidrológico Paleo-Orinoco. Então, ao longo do Cenozoico, há 64 milhões de anos atrás, várias mudanças hidrológicas aconteceram no oeste neotropical. Essas mudanças também estavam associadas a mudanças geológicas dos Andes. Então, isso leva a uma modificação tanto na paisagem quanto da distribuição dos organismos, obviamente. Então, nesse período, mais especificamente desde 112 milhões de anos atrás, a gente tem que o sistema hidrológico Paleo-Orinoco dominou a drenagem fluvial da região. Então, o que a gente tinha nesse momento? A gente tinha uma drenagem que a gente chama de drenagem para o oeste. Então, os rios, eles drenavam nesse sentido, no sentido para o Pacífico e para o norte, para a costa caribenha. Tá? Então, durante esse período, a gente tem esse sistema hidrológico, basicamente, né, influenciando a região do que viria a ser a região amazônica.
E aí, o que é que a gente tem? Isso explica a distribuição de alguns táxons, porque a gente vai ver, existe toda uma relação desse sistema hidrológico com a formação da bacia amazônica e o sorregimento dos Andes. Vários táxons, eles têm a sua distribuição explicada pelas mudanças que ocorreram nesse momento da história da região neotropical. Esse sistema, além disso, ele atua como importante barreira geográfica. Então, ele atua como agente vicariante. Por quê? Porque os rios, a gente sabe, né, que os rios da região amazônica, eles são caudalosos e dinâmicos. Então, a gente vai ter justamente isso. Rios que mudam seu percurso, tá, e são largos o suficiente para separar populações. E eles se tornam, então, importantes agentes vicariantes. A isso a gente chama de hipótese de rios, juntamente com o sistema PEBAS. Então, a Amazônia, né, ela é uma das maiores e mais diversas florestas tropicais do mundo. 20% de toda a fauna do planeta está na Amazônia, né? Você tem ali 100 mil espécies de invertebrados descritos, 5.500 espécies de vertebrados, 40 mil espécies de plantas. Então, é uma biodiversidade tremenda, e que surgiu nessa região por alguma razão. Deve ter alguma explicação para o surgimento de tanta biodiversidade. Tá? Uma das explicações, claro, é por conta daquela conservação filogenética de nicho e por estar numa região tropical. A outra está relacionada com o sistema PEBAS, né, e com os sistemas hidrológicos do Paleorinoco e do Rio Amazonas, que são influenciados pelos Andes. Então, a Cordilheira dos Andes é a mais extensa cordilheira continental do globo terrestre e ela vai influenciar vários processos, tá, na região neotropical. A gente tem, por exemplo, a orogênese dos Andes. O que é a orogênese? É a formação de montanha, né, ou cordilheira por deformação da litosfera continental. Essa orogênese ela vai influenciar vários processos, como o da drenagem da bacia amazônica. O que a gente tem? Logo que o Andes começa a se formar, logo da orogênese dos Andes, a gente vai ter uma mudança naquele sistema do Paleorinoco. Ele está vindo aqui rumo ao Pacífico e rumo ao norte, e de repente ele começa como é que a gente pode dizer assim, ele começa a formar um grande lago, que é o grande lago Pebas, que a gente chama. Tá? Diversas notícias vieram quando da descoberta, né, dessa região, né, já há um tempo se pesquisa essa área, e se falou do Pantanal Amazônico, né, porque essa região, o sistema PEBAS, justamente gerou uma grande biodiversidade, tinha uma grande biodiversidade em volta. Nessa época a gente tem crocodilos gigantes de 10 metros vivendo no meio do que viria a ser a Amazônia, tartarugas gigantes de mais de 3 metros. Então, quando o Andes começa a sorguer, isso vai interferir na drenagem da bacia amazônica. Então, no primeiro momento, você tem a formação desse grande lago, o Lago Pebas, tá? E aí depois a gente vai ter uma mudança na drenagem. Então, a gente tem aqui os Andes, né, soerguendo, você tem o sistema Pebas, né, o Lago Pebas, se formando, e depois vai havendo uma modificação na drenagem da bacia amazônica. Aí começa a se formar, a partir de 23 milhões de anos atrás até hoje, a gente tem uma mudança na direção do que viria a ser o Rio Amazonas. Ele passa a drenar agora para o leste. E assim há toda uma mudança na conformação da bacia amazônica. E aí, como eu falei, toda essa mudança de desvio de rios, né, os rios são caudalosos, toda essa alteração hidrológica é uma barreira geográfica, vai atuar como agente vicariante, vai permitir especiação das espécies.
Existia uma hipótese inicial de que essa drenagem amazônica moderna, como a gente conhece, teria ocorrido há 10 milhões de anos. Só que novos estudos sugerem que isso ocorreu entre 2 a 2,5 milhões de anos, e isso coincide tanto com os dados geológicos, como os dados do relógio molecular de muitas espécies amazônicas. O próprio Wallace, quando ele esteve na Amazônia, ele observou isso e relacionou essas mudanças, né, da bacia, né, dos cursos dos rios, ele relacionou isso à especiação de primatas, né? E isso também está dentro do que a gente chama de hipótese de rios. Os rios como agentes vicariantes, permitindo especiação das espécies. Ainda nesse cenário, a gente, desde o Eoceno, 55 até 33 milhões de anos atrás, até o Mioceno, até por volta de 5 milhões de anos atrás, houveram incursões marinhas do Pacífico. Então, o mar adentrava justamente aqui no sistema Pebas. Então, você tinha influência de espécies do mar e de espécies marinhas nessa região aqui toda. Isso, às vezes, você tem encontro de espécies marinhas bem mais para dentro do que a gente esperaria. Isso ocorreu através do Portal do Oeste dos Andes, essa região que separava a parte norte e a parte central dos Andes quando ele ainda estava soerguendo. Tá? Esse portal, além dele permitir essas incursões marinhas, essa influência do mar nessa região, ele ainda atua como um agente vicariante ao separar essa região norte e central. Então, espécies que ocorreriam aqui ficariam isoladas entre si. Isso explica a distribuição de junta que é observado hoje em algumas espécies nessa região. Elas têm distribuição de junta, e aí a possível explicação é por conta dessa diferença no soerguimento dos Andes, que permitiu que algumas áreas ficassem isoladas, separadas entre si, como, por exemplo, aqui a do Portal do Oeste dos Andes. A própria formação dos Andes em si, né, a gente falou dos Andes influenciando na bacia amazônica, mas a própria formação dos Andes, ela também é um importante agente vicariante quando separa as populações de várias espécies de um lado e outro. Então, imagina populações de espécies que estavam bastante espalhadas, né, com uma distribuição ampla nessa região, e, de repente, há um soerguimento da Cordilheira dos Andes. Nesse momento, a gente tem um evento vicariante que vai separar populações de várias espécies. E isso, então, vai levar a processos de especiação. Além disso, a gente tem até mesmo o gradiente altitudinal dos Andes como um agente vicariante, porque ele vai separar as populações em diferentes altitudes e clima e temperatura. E aí, por conta dessa separação de acordo com esse gradiente, a gente chama isso aqui de hipótese de gradiente, que você tem o gradiente altitudinal como um importante agente vicariante, também possibilitando especiação. Além dos Andes, né, da Cordilheira dos Andes, atuar como um agente vicariante no nível, não posso dizer, no nível horizontal, ele também seria um agente vicariante no nível vertical. Além disso, quando da formação dos Andes, ele vai atuar como um importante corredor biológico, corredor ecológico, permitindo dispersão de espécies por diferentes regiões, numa região extensa. E vocês viram que dispersão também pode acarretar em processo de especiação, quando aquelas populações, quando aqueles indivíduos, né, daquela população que se separou, ficam durante um longo tempo isolados uns dos outros. Certo?
Um outro importante evento é a formação do Istmo do Panamá. Então, as Américas, elas ficaram durante um longo tempo isoladas entre si, cerca de 100 milhões de anos, até a formação, a elevação do Istmo do Panamá. Houve aí, então, um soerguimento, e aí isso permite a ligação dos continentes. Isso há 2,8 milhões de anos atrás. Quando o Istmo do Panamá se eleva e liga os continentes, isso leva a um outro evento bastante importante e interessante, que é o grande intercâmbio biótico americano, onde as espécies se dispersaram para o outro continente, e aí há a competição e extinção por conta das espécies invasoras. Ainda existe muita discussão aqui sobre se houve ou não intercâmbio antes da formação do istmo. Então, os estudos moleculares parecem, levam a crer que sim, que plantas, por exemplo, parecem ter se dispersado antes do istmo do Panamá ter se formado, e alguns animais também. As plantas, inclusive, se dispersaram antes que os animais. Enfim, sobre isso, o que está bem definido é que houve aumento no número das espécies na América do Sul, mesmo considerando os eventos de extinção por competição das espécies que vieram da América do Norte. Então, o grande intercâmbio biótico americano, ele vem como um importante evento e passa a aumentar a diversidade de espécies na região sul-americana, na região, no caso, neotropical. Durante o Eoceno, a gente vai ter outro grande evento, que são variações do clima, principalmente de aquecimento global. Essa variação do clima, esse aquecimento, leva a uma heterogeneidade de hábitat. E isso, por sua vez, gera uma diferença na distribuição das espécies no espaço e um aumento da biodiversidade. Muito se especula sobre por que o aquecimento leva a maior biodiversidade, ou porque existem mais espécies, por exemplo, na região tropical do planeta. Está muito ligado com produtividade primária. Então, quanto maior a temperatura, existe uma temperatura ideal, isso leva a um máximo de fotossíntese, por exemplo. E quanto maior produtividade, você tem maior biomassa para passar para os níveis tróficos maiores. E isso permite que um ambiente mais biodiverso se mantenha, e permite que novas espécies venham a surgir. Essa é uma das explicações para isso. Existem vários trabalhos de Jaramillo, colaboradores, por exemplo, que vão correlacionar as altas temperaturas com alta diversidade de plantas nesse momento. Então, o aquecimento global que ocorreu nesse momento também foi importante para um aumento de biodiversidade nessa região. Além disso, ao longo do Pleistoceno, de 2,5 milhões de anos até 11 mil anos, mais ou menos, também houveram muitas mudanças climáticas com várias origens e causas. A gente tem lá as origens externas, por exemplo, que seriam a mudança da órbita da Terra em relação ao Sol, isso causaria mudanças climáticas. Uma origem interna seria a mudança na dinâmica das correntes oceânicas ou das correntes de vento, e atividades humanas também estariam ligadas a essas mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas, elas influenciariam a distribuição geográfica das espécies. As principais mudanças climáticas que a gente tem maior contato é justamente as glaciações do Quaternário. Então, segundo Salgado Laborou, num estudo de 94, houveram cerca de 16 glaciações, sendo que 5 delas é possível da gente identificar geologicamente. Então, você tem, ao longo da história do Pleistoceno,
vários processos, várias mudanças, tá, na temperatura ao longo do tempo. Períodos mais quentes, períodos mais frios, que seriam as glaciações. E aí, foi da relação entre o estudo do paleoclima, tá, desse clima do passado, e a riqueza de espécies, que surgiu, que foi definida, que foi criada a teoria dos refúgios. A teoria dos refúgios define que as oscilações climáticas, né, alteraram a cobertura vegetal da Amazônia. Então, em períodos mais frios, a gente tinha a fragmentação da floresta, tá, e aí a floresta se retraía. Tá? Em períodos quentes, né, que seriam os períodos interglaciais, haveria a expansão da floresta e ela voltaria a se encontrar. Então, nas glaciações, houveram várias fragmentações de populações e que isso acarretou em processo de especiação por vicariança. Então, imagina, você tem uma vegetação densa num período interglacial, então as espécies elas têm livre passagem, digamos assim, e aí de repente vem a glaciação e há uma retração da floresta, ela fica restrita aos chamados refúgios, as espécies que, por exemplo, dependem, que têm como nicho fundamental viver nesses fragmentos florestais, vão ficar justamente separadas, isoladas uma das outras. A gente vai ter várias metapopulações aqui. A distribuição dessas espécies vai se tornar disjunta. E é um processo vicariante, que permite, então, que pode levar a um processo de especiação. E a gente tem, então, quando essas espécies voltam a se encontrar, né, os indivíduos dessas populações que ficaram isolados voltam a se encontrar, eles não mais se reconhecem como a mesma espécie, né, e aí a gente tem um processo de especiação. Existe uma outra teoria que está ligada aí, que é a teoria dos rios como refúgio relacionado a períodos secos. Então, aquela teoria dos refúgios como um todo, ela depende de glaciação para ocorrer, né, para as populações ficarem isoladas. Já essa teoria dos rios como refúgio, ela ocorre também em período seco. O que acontece? A gente tem o Rio Amazonas, as espécies em períodos secos, elas tenderiam a se aproximar mais do rio, só que como os outros rios associados aqui, os rios anexos, eles também seriam caudalosos, né, são caudalosos, a gente teria a fragmentação das populações. Então, apesar delas estarem mais próximas, elas estariam separadas por conta dos outros rios, e isso também seriam eventos vicariantes que levaria a processos de especiação na região neotropical. Então, a gente viu que existem vários processos, vários eventos biogeográficos, né, que influenciaram tanto a distribuição quanto a riqueza dessas espécies na região neotropical, e que existe muita discussão ainda sobre o assunto, existe muito estudo, muita coisa ainda para se desenvolver, para ser feita, para se descobrir nessa área. Quero agradecer a atenção de todos, a comissão organizadora do Sabil, né? Agradecer pelo convite, agradecer por promoverem esse evento, por tomarem a frente, né, mesmo com todas as adversidades pelas quais a gente está passando, mas vocês são guerreiros, vocês se dedicaram e o evento está acontecendo. A quem quiser entrar em contato comigo, os endereços estão aí, estou sempre à disposição, e eu agradeço e estou também à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Muito bem. O professor está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Excelente. Então, nesse momento, a gente abre o espaço, né, para que os participantes, que os inscritos, né,
que estão lá com a gente possam, então, fazer suas perguntas. Vamos observar aqui no chat. Muitas palmas, professor. Obrigado. No chat aparece muitas palmas, viu? Vamos fazer agora a cena. Pois é, né? Isso mesmo. Parabéns, excelente palestra, né? Vamos observar aqui se os inscritos aqui, os participantes, eles possam, então, fazer alguma pergunta aqui para o senhor. Fiquem à vontade, viu, senhores, para perguntar ao professor. Vamos observar aqui. Um participante aqui perguntou, só para que o senhor possa relembrá-lo, né, do que é metapopulação. Ah, sim. Em distribuição de junta, então, quando a gente tem uma espécie que ela tem duas populações separadas e isoladas entre si, né, a gente diz que é uma distribuição de junta. Cada uma dessas populações a gente chama de metapopulação. Quando elas estão só para é um termo só para você melhor analisar e separar a ideia de população única, né? Muito bom. Rios caudalosos, estou vendo aqui, né? Rios caudalosos são rios muito largos e com uma correnteza muito forte. E aí eles são importantes barreiras geográficas, né? Que aí isso impede uma espécie de ir para um lado e outro. Aí isso é um evento vicariante. As incursões marinhas do Pacífico influenciaram o sistema Pebas, sim, tanto quimicamente, né, na composição ali da água, quanto de espécies. Então, a gente vai ter, em alguns momentos, por exemplo, a incursão de tubarão, né, a incursão de espécies que seriam marinhas, mas que podem, assim, virou um grande sistema salobro, né, e aí algumas espécies adentravam durante esse período. A Maria Gabriela perguntou sobre... Ela gostaria de entender melhor a diferença entre a biogeografia ecológica e histórica. Isso. Então, Gabriela, assim, a biogeografia ecológica, ela é bem como o nome diz, ela é ecológica. Então, ela vai tratar de eventos ecológicos. Que evento ecológico que pode afetar a distribuição de um organismo no ambiente? Normalmente são interações entre espécies. Então, uma espécie não consegue dispersar e viver num outro local, porque existe uma espécie que não vai deixar essa outra espécie que quer se dispersar viver ali. Você vai ter ali o que a gente chama de sobreposição de nicho. Uma espécie é predadora da outra e a outra não consegue sobreviver naquele ambiente. Então, você tem uma limitação da distribuição das espécies. Isso é biogeografia ecológica. A histórica é quando a gente tem a distribuição dos organismos influenciada por fatores do passado, fatores históricos. Então, por exemplo, essa mudança na bacia amazônica. Antes você tinha a drenagem para o leste, depois passou a drenagem para o oeste, surgimento do Lago Pebas, tem o Lago Acre, tem o Lago Amazonas, tem uma série de porções de água que vão surgir ao longo da história que vão limitar a distribuição das espécies. Quando a gente trata disso, quando a gente fala desse tipo de evento histórico, né, então a gente vai ter a biogeografia histórica. Normalmente, biogeografia histórica lida com eventos amplos, grandes, assim, eventos geológicos, né? Já a biogeografia ecológica vai tratar de eventos menores, assim, de interação entre as espécies. O Renan está perguntando aqui sobre Istmo do Panamá. Então, as Américas, elas estavam separadas bem na região da América Central. Tá? E aí, Américas separadas, não tinha ali dispersão.
Quando aí ocorre o soerguimento de uma massa de terra, que é o Istmo do Panamá, que aí liga as Américas. Quando há essa ligação, as espécies começam a intercambiar entre os continentes, elas começam a se dispersar. Quem é do norte vai para o sul, quem é do sul vai para o norte. E aí começam vários eventos de competição, né, porque é uma espécie invasora que está chegando ali, várias espécies invasoras. E aí você tem eventos de extinção devido à competição, mas apesar por exemplo, dos eventos de extinção, a gente tem, por conta do Istmo do Panamá, um aumento das espécies na região neotropical. Deixa eu ver aqui mais. Quando há essa segregação de espécies, ocorre variação, a classificação das espécies passa a ser diferente. Pois é, aí a gente tem, justamente quando ocorre especiação, é formação de nova espécie. Claro que, às vezes, essas espécies que se formam, né, no processo de especiação, elas podem ser crípticas, ou seja, a gente não consegue morfologicamente separar, mas geneticamente é possível. Então, se eu faço lá um estudo genético de genoma, e às vezes eu percebo no comportamento, porque aquelas espécies não se cruzam, aqueles indivíduos não se cruzam, mesmo sendo parecidos, alguma coisa está errada ali. E aí eu tenho espécies diferentes. Então, quando eu vou fazer um estudo de taxonomia, eu posso e devo dar nomes diferentes a essas espécies. E aí, então, existe um problema na taxonomia, que do passado, né, taxonomia clássica, que chegou até nós e que agora a gente tem condições de arrumar, que é justamente as espécies crípticas. Você tem uma série de espécies que são semelhantes, mas geneticamente elas são completamente diferentes. Então, a gente tem, nesse momento, com as ferramentas genéticas, condições de separar e de nomear essas espécies, né, no nome que elas devem ser diferentes. Como poderia ser explicado a ocorrência de espécies exóticas na região norte? Bem, hoje isso já é um pouco mais complicado por conta de trânsito, né? Então, muitas espécies, elas chegam na nossa região, por exemplo, em água de lastro de navio, né? Então, ou às vezes você tem espécies que chegam em alimentos, muitos insetos chegam, por isso que existe tem toda uma legislação para a entrada de determinadas mercadorias no país, que devem passar por um período de quarentena para saber o que tem ali escondido que a gente não consegue ver. Porque, sei lá, em alimento, né, num produto assim mais bruto, você pode ter espécies invasoras que podem ser danosas, e às vezes comércio ilegal, como é a história lá do caramujo africano, né, que chegou para ser comercializado e acabou virando uma praga sem controle. Então, existe uma série de entradas de espécies, principalmente com a facilidade de movimento, né, que a gente tem hoje. Pode influenciar os refúgios, que o John pergunta se a ação do homem pode influenciar nesses refúgios no futuro. Pode sim, porque essa ideia de refúgio ela é bem parecida com a biogeografia de ilhas, em que você tem, quando você fragmenta a floresta, você vai ter ali populações ficando separadas, você vai ter surgimento de metapopulações. O problema disso é que você pode levar à extinção de espécies, porque cada espécie ela depende de um raio de ação para que ela consiga sobreviver. Então, se você diminui muito a área de abrangência dessa espécie, que ela pode sobreviver, ela pode simplesmente deixar de existir, porque ela não tem um raio de ação suficiente para sobreviver. Então, a ação do homem pode influenciar em refúgio no futuro. Na verdade, isso está muito mais relacionado com fragmentação de hábitat e a ideia e a parte de biogeografia de ilhas. Aquela ideia que foi o McCarthy e o Wilson que desenvolveram, que antes eles estudaram essa parte de
de biodiversidade em ilhas, mas acaba que a gente consegue transpor esse conhecimento para fragmento florestal, por exemplo. Então, o problema do aquecimento global é que ele está muito mais acelerado do que ele acontecia normalmente. Então, aquecimento global, ele existe em períodos interglaciais, normal. Tá? Isso permite aumento de produtividade, tudo. O problema é quando esse aquecimento ele é extremamente acelerado. E isso, por exemplo, gera danos à fauna, como, por exemplo, o embranquecimento de coral. Então, o problema não seria o aquecimento, até porque o aquecimento é importante, senão a gente não estaria na Terra, né? Tem que ter efeito estufa para que a gente possa sobreviver. O problema é a taxa de aumento desse aquecimento. E aí, por que, aproveitando, né, então, aqui a pergunta da Gabriele, então, por que ambientes tropicais têm mais diversidade que ambientes temperados? É justamente por produtividade. Então, quanto mais próximo do Equador, você tem maior radiação solar chegando. E aí você tem, normalmente, espécies de plantas, aquelas espécies C3, que têm maior produtividade. E aí essas espécies, com maior produtividade, maior produção de biomassa, elas permitiriam a vida de novas espécies. Então, você tem ali a possibilidade de ter mais indivíduos, mais espécies, a possibilidade de ter um suporte maior para uma maior biomassa seria melhor nesses ambientes tropicais do que em ambientes temperados. É por isso que existe essa ideia. Claro que existe ainda muita discussão se só isso explicaria essa diversidade em ambiente tropical. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Tem uma pergunta aqui no quadro de questões, né? Olha, a pessoa perguntou aqui assim: já ouvi algumas teorias de que anteriormente a Amazônia seria um grande rio e que futuramente poderá virar um deserto. Isso é possível, professor? Sim, é possível. Né? Então, justamente por conta dessa taxa acelerada de aquecimento global, sem falar na devastação da Amazônia, né? Justamente nessa modificação do ambiente, né, causada por atividade antrópica, né, atividade do homem. E aí existe uma porcentagem, não vou saber bem ao certo agora, a porcentagem que, se a gente atingir esse nível de degradação, a Amazônia vai passar por um período de savanização. Né? Então, se torna uma savana e aí daí para um deserto, né, um pé. Com relação isso. Com relação à especiação por dispersão, a especiação ocorre pela presença de gente já presente nesse grupo que se dispersou somente por mutação. Então, quando o gene ali, o alelo que está presente no grupo que se dispersou, se ele já estiver na população de origem, tá? Aí não está o problema. Né? A questão da especiação é quando uma mutação, né, um novo alelo surge naquela nova população que se dispersou, e como não tem fluxo gênico, não tem como aquele novo alelo chegar nessa população para que ela tenha acesso. Né? E aí você tem alelos diferentes agora, né, de uma população e outra. E aí, claro, um alelo, ok, né, duas formas gênicas, ok, três, ok, mas se forem tantas, né, podem ser tantas que a reprodução entre aquelas espécies não seja mais possível num determinado momento. Então, a questão não é o alelo que está disponível na espécie que saiu daqui para cá, mas é nas mutações que podem ocorrer. E aí não é só mutação, né?
Então, por exemplo, inserção de gene por um vírus. A gente nós somos, seres humanos são transgênicos por natureza, porque ao longo da história houveram, por exemplo, miscigenação com o Neandertal, vírus que vêm com material genético, por exemplo, num evento de uma infecção viral, o vírus vem, o que ele faz para se reproduzir? Ele coloca material genético junto com o nosso, dentro da célula, para que esse material genético dele se replique, né? E esse material genético, ele fica ali dentro da célula. Aí imagina se é uma célula reprodutiva com material genético viral e esse vírus já veio já infectou um outro organismo e tem pedaços de DNA estranho ali. Nós somos formados por esses pedaços de materiais estranhos, nós somos transgênicos. Então, ok, assim, mutação é um dos exemplos para surgimento de especiação, mas essas outras formas de entrada de material genético estranho na célula também pode acontecer. Tem um estudante aqui que perguntou qual a diferença de Eoceno e Mioceno. São dois períodos geológicos, cada um, assim, não é a mesma coisa. Essa pequena modificação aí do nome, ele já trata de um outro período geológico distinto. Eita, sumiu tudo aqui para mim. Cadê? Tem uma pergunta bem específica aqui. O que pode ter ocorrido para os cupins serem tão diferentes das baratas, mas eles serem da mesma ordem? Foi algum evento vicariante que não... Certo. Que não interfere. Então, não necessariamente especiação surge por evento vicariante. Então, uma nova forma de vida, ela não necessariamente vai surgir por um evento vicariante. Pode surgir espécies diferentes, né? Uma nova espécie, ela pode surgir no mesmo ambiente da espécie ancestral, por mudança até de comportamento. Imagina só, tem uma espécie de, sei lá, um roedor. Aí ele vive no chão da floresta. Alguns roedores foram para a copa da árvore. E aí, por um comportamento, os bichos subiram e ficaram morando lá na copa. Aí, eles não passaram há um tempo, e por conta de diferença de comportamento, passaram a não ter contato entre si, mesmo morando no mesmo ambiente, só que um no chão da floresta e o outro na copa da árvore. Isso aí é o que a gente chama, é uma condição passível de acontecer, que se ocorrer especiação, a gente chama isso de especiação simpátrica, ou seja, que aconteceu no mesmo local, só que por conta de uma diferença de comportamento, a gente induz a um processo de especiação. Então, em cupim e barata, pode ter sido algo assim, não necessariamente por um evento vicariante, mas por uma mudança de comportamento. Os cupins, hoje que a gente tem, é que eles são baratas mais sociais, né? Então, não se sabe se esse padrão gregário de ficar mais próximo uns dos outros fez com que houvesse uma especiação simpátrica, e foi isso que permitiu essa mudança nas espécies. Molecularmente, eles são diferentes, né? E, assim, baratas e cupins, só que eles compartilham um ancestral mais próximo e comum do que com outros grupos de insetos. Isso. Professor, só pode escolher agora uma última pergunta. Então, deixa eu ver aqui.
Várias perguntas que deixa eu puxar aqui. Vou responder essa última aqui. Quais são os tipos de especiação? Tem 3 tipos de especiação. A especiação simpátrica, essa que acontece no mesmo local. Então, por exemplo, por indivíduos que estão na mesma região de distribuição, só que por mudança de comportamento eles habitam locais diferentes, como copa de árvore e chão da floresta. Isso é simpátrica. A alopátrica é a especiação por vicariância. Então, quando as espécies elas ficam separadas por uma barreira geográfica. Então, aqui, cada uma dessas populações que vão se especiar, elas estão separadas realmente entre si. A gente chama isso de especiação alopátrica. E tem as parapátricas, que é aquelas em que existe um ponto em que as populações, elas até se cruzam. Nessa pequena faixa aqui, há reprodução. Só que tem... Deixa eu pegar aqui. Um papel. Um papel aqui, ó. Existe essa região central, as espécies se cruzam, bem aí. Só que tem regiões que elas ficam separadas, quadrado e bola ali. Nessas regiões elas vão se especiar. Na central, nessa região central, elas continuam se intercruzando. Mas aqui eu ainda vou ter um processo de especiação. Aqui, esse processo de especiação é especiação parapátrica. Muito bom. Excelente, professor Palestra. Essa foi uma grande aula. Né? Muito obrigado mesmo. Né? Obrigado também, agradeço a todos.